O Presidente da República recebeu hoje e ontem os partidos políticos e o Conselho de Ministros estará a esta hora reunido para aprovar as suas propostas para o aumento de impostos e a redução dos salários, enquanto uma vaga de greves mobiliza a Europa contra o desemprego e se manifestará em Lisboa e no Porto. Dentro de dias, o Parlamento começará também a discutir o orçamento. O Bloco de Esquerda traz por isso ao Parlamento, que é o primeiro lugar da decisão sobre a crise orçamental, a resposta clara sobre a diferença entre os dois caminhos que nos são propostos. À direita, a continuação da degradação da economia, à esquerda, a economia responsável. Este é o debate fundamental. Será que Portugal tem solução? A nossa economia sobreviverá? Haverá respostas para a crise imediata? Devemos desistir do país? Toda a política está submetida a esta obrigação de respostas claras, de medidas consistentes, agora, de correção das dívidas, de recuperação do emprego, de diminuição da pobreza, de investimento, qualificação, de inversão da desindustrialização galopante. Nenhuma dessas questões, como bem sabemos, será respondida por jogos irresponsáveis. O país tem a consciência clara de que as encenações, pressões, desorientações, segredos, episódios e chantagens são prova do colapso da política situacionista perante as dificuldades. Olhemos por isso para a crise, agora mesmo. Aliás, a economia portuguesa sofreu 2 ataques poderosos e reveladores. Ontem, os mercados financeiros cobraram um juro de 6,6%, o mais alto da nossa história, aos títulos da dívida soberana. Bancos, incluindo bancos portugueses, são financiados pelo Banco Central Europeu a 1%, para imporem à nossa dívida um preço 7 vezes superior e para lucrarem com a diferença. Os contribuintes portugueses estão a pagar a economia da ganância. Mas é o Banco Central Europeu, sob a batuta imperial da Sra. Merkel, que favorece a especulação contra os Estados, não deixando de se ocupar, entretanto, e com que desvelo, do visto prévio sobre os orçamentos, de várias sanções e até de uma caução que as economias que vão sendo prejudicadas por esta política teriam que pagar. Portugal não tem agora uma palavra na Europa. E a Comissão Europeia só tem uma política para responder à recessão. Quanto pior, melhor. Aqui está o essencial. A Europa fracassa como Europa se não houver uma resposta europeia à crise. Mas o segundo ataque, senhoras e senhores deputados, é ainda mais grave, porque mais imediato. É o relatório da OCDE sobre Portugal, que configura um plano de destruição da economia, dos serviços públicos e do emprego. O relatório foi apresentado, como bem sabemos, pelo Ministro das Finanças e logo desdobrado pelo Secretário-Geral da OCDE em entrevistas, conselhos e intimações. Não há registro de um Secretário-Geral tão prolixo como este. Mas entendamos-nos bem, este relatório é uma mistificação. O relatório não foi escrito pelos revisores constitucionais do PSD, embora imite muito bem. Nem foi escrito por um ex-ministro do PS que hoje aparece a dizer que se deve retirar da Constituição o direito à saúde e à educação. O relatório foi escrito por funcionários do governo português, em colaboração com outros da OCDE, e vale unicamente pelas recomendações que o governo faz à OCDE para a OCDE fazer ao governo. Naturalmente, ambos, governo e OCDE, estão de acordo consigo mesmos. Aumentar o IVA e outros impostos, reduzir salários, desproteger o desempregado, descapitalizar a segurança social, desistir, continuar a política da desistência. Ao camuflar as suas propostas ao país por via da voz da OCDE, 2 dias antes de falar por si próprio, o Governo usa da intimidação na falta de convicção. O relatório de segunda-feira é a agenda do Conselho de Ministros de quarta-feira. É a resposta do Governo, aliás, a economia do medo. Medo do desemprego, para que os trabalhadores aceitem mais desemprego. Medo da crise, para que a classe média aceite mais impostos. Medo da pobreza, para que todos aceitem menos apoio social. Medo do FMI, para que aceitemos a política do FMI. A economia do medo
senhoras e senhores deputados, agrava a crise para continuar a tomar as medidas que agravam a crise. Ela tem uma única razão. Para a OCDE e para o Governo, como para a direita, a estratégia necessária é baixar os rendimentos da população. Se os salários forem reduzidos, haverá mais rentabilidade, diz esta doutrina cruel e implacável. Quanto mais pobre for Portugal, melhor estará a sua economia, dizem os nossos salvadores. É exatamente isso que Sócrates e Passos Coelho pactaram no Programa de Estabilidade e Crescimento. É o que exigem o FMI, a OCDE, a Comissão Europeia, os especuladores. Quanto pior, melhor. Desistir. Dizem-nos agora, aliás, que o pacto está por uma semana em crise e que, tendo governado o orçamento para 2010 e 2011, fica suspenso na indecisão dos seus signatários. Mas há hoje uma certeza na política portuguesa. É que o Governo anunciará mais logo novos aumentos do IVA e de outros impostos, diminuirá salários de funcionários públicos nos próximos 3 anos e cortará os serviços sociais e o investimento público. Sabemos o efeito desta política, não sabemos, senhoras e senhores deputados, uma recessão mais grave com mais desemprego. Aumento de impostos e mais recessão é a receita da desistência. O Bloco de Esquerda não aceita a desistência. Há maioria no país para um orçamento que proteja o Serviço Nacional de Saúde e que fixe o objetivo maior de um médico de família por cada família. É o que proporemos aqui no orçamento. Há maioria no país para um orçamento que cobre impostos a todas as transferências, de capitais e às fortunas. É o que proporemos aqui no orçamento. Há maioria no país para justiça fiscal, com o fim de benefícios injustificados, nos seguros privados de saúde, nos PPRs, para impor a obrigação de um pagamento mínimo no IRC em todos os setores, sem exceção. É o que proporemos aqui no orçamento. Há maioria no país para manter os CTTs ou os monopólios públicos como serviços públicos. E é o que proporemos aqui no orçamento. Há maioria no país para cortar o despesismo inútil do Estado e para proteger a segurança social que é precisa. É o que proporemos neste orçamento. O Governo, senhoras e senhores deputados, escolherá agora se quer responder a esta maioria do país ou se quer continuar com a direita a política do quanto pior melhor. O Bloco de Esquerda escolhe a economia contra a desistência.